Laura Fernandes é eleita como a atual presidente da Costa Rica, um dos países mais prósperos da América Latina e que mais uma vez teve uma eleição marcada por uma buquelização da América Latina. Ela é uma líder que promete retomar o conservadorismo no país e construir uma mega prisão contra o aumento do narcotráfico que atua na América Central e também marcado por uma forte intervenção de Trump no processo eleitoral, mais uma vez tentando afastar a influência chinesa do continente americano, o que representa então a eleição de Laura Fernandes para o contexto latino-americano. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Vou deixar na tela para vocês, caso seja do seu interesse, comprar dólares com até 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão, com as melhores taxas. O cartão Nômade aceita em mais de 180 países para suas viagens internacionais. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Link na descrição ou QR Code na tela. Tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu falei para vocês, a Costa Rica passou por um processo eleitoral nesse final de semana. E assim, as urnas não foram totalmente contabilizadas, mas já se contabilizou cerca de 90%. Ela está, nesse momento, com 49%, enquanto eu gravo, claro, né? Com 49% dos votos, praticamente favas contadas que ela vai ser eleita como a presidente do país. Afinal, para ser eleita em primeiro turno pela eleição da Costa Rica, basta você ter 40% ou mais, claro, né? Dos votos. Ela representa uma continuidade do atual governo, já que ela é ministra do atual presidente Rodrigo Chaves, e ela é vista como uma presidente millennium, ou seja, da geração millennium. Tem ali os seus 39 anos. É uma jovem. Professor, 39 anos não é jovem. Não fala isso, tá? Que eu tenho meus 35 aqui, ó. Sou jovem também, sou jovem, tá? É uma jovem aí dos seus 39 anos. Ela promete, assim como o Rodrigo Chaves também, o seu antecessor, manter uma forte coordenação com os Estados Unidos e manter uma postura muito conservadora, se inspirando em Trump e Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Por exemplo, dentre as suas promessas, ela fala de um papel decisivo aos líderes evangélicos na indicação de cargos, ministérios, tal. Promete, por exemplo, aumentar a pena para casos de... Sabe quando crianças são tiradas da barriga da mãe? Sabe o que eu tô falando, né? Enfim, né? Também promete aumentar as penas contra esse tipo de ilicitude e também ter uma atuação forte no combate à criminalidade, com a construção de uma mega prisão, a exemplo do Cecote de El Salvador, e também a instalação de um estado de exceção. Porque a Costa Rica é um dos países com certeza mais prósperos da região, mas há um aumento da atuação de cartéis, tanto da Colômbia como também de cartéis mexicanos. A Costa Rica vem deixando nos últimos anos de ser somente, entre aspas, um corredor de exportação e está passando a ser também uma área de atuação desses grupos. Então, para combater a criminalidade, linha dura, como foi, por exemplo, em El Salvador com Nayib Bukele. A Costa Rica é um dos países, como eu falei para vocês, mais prósperos da região. 8% do PIB vem só do turismo. A Costa Rica é conhecido pelos seus vulcões, é conhecido pelas suas belas praias, pelos seus famosos resorts. A Costa Rica tem uma atividade agrícola também muito forte, é o segundo maior produtor do mundo de bananas. Aliás, até só um comentário importante. A América Central do Istmo, ou seja, a parte continental, ela é conhecida historicamente pela sua produção de bananas e pela forte ingerência dos Estados Unidos na região, tanto que a América Central recebeu o apelido no passado de a República das Bananas, pelas exportações de bananas, ou a República dos Bananas, porque os governantes eles eram muito subordinados aos interesses americanos, principalmente no século XX, e a Costa Rica não foge dessa premissa. Existe uma empresa chamada de United Fruits, empresa americana, que atuava coordenando a produção de bananas, mas que, claro, era uma espécie de representação americana, financiando partidos políticos, mídias, movimentos sociais, para que eles agissem de acordo com os interesses dos Estados Unidos e impedisse que novas revoluções cubanas acontecessem na América Central. A Costa Rica também é um grande hub tecnológico, inclusive com subsídios americanos, é um grande produtor de chips e semicondutores e depende muito dos Estados Unidos. Quase metade das exportações da Costa Rica depende dos americanos, ou seja, os americanos têm uma forte influência ainda hoje nesse país da América Central.
Lembrando que tivemos eleições não só para a presidência, mas também eleições parlamentares, aí um pouco mais disputado, são 54 cadeiras. E caso o partido da Laura Fernandes consiga vencer, ter maioria, ela pode implementar algumas mudanças legislativas que podem provocar alguns temores pela democracia da região. Por exemplo, ela fala de uma reforma constitucional para reeleições ilimitadas e ela fala também de renovar, uma possibilidade de renovar todos os ministros da Suprema Corte. Então nós teríamos uma presidente que pode se reeleger de maneira indefinida, controlando a Suprema Corte do país, o poder judiciário e com maioria parlamentar. Quando os três poderes estão em conjunto com um discurso que parece bastante forte no combate à criminalidade, isso pode gerar um certo anseio não muito democrático para o futuro da Costa Rica. São os temores que a oposição coloca. Professor, e você acha que isso é importante diplomaticamente? Com certeza. Como eu falei para vocês, a Costa Rica é uma mini representação americana na América Central. Assinaram, por exemplo, em 2007, o Tratado de Livre Comércio Estados Unidos, América Central e República Dominicana, a Costa Rica faz parte, e em 2022 anunciaram em conjunto com os Estados Unidos um pacto para controle de gestão de imigração, porque promete ser uma espécie de contenção dos imigrantes que tendem, os braceiros aí, em direção aos Estados Unidos. Porém, a China também aumenta os seus interesses. Nos últimos anos, a China passou a ser o segundo maior parceiro comercial da Costa Rica, principalmente das exportações agrícolas da Costa Rica. A China, por exemplo, ela importa bastante abacaxi, carne, café, tudo da Costa Rica. E lembrando que por mais que a Costa Rica tenha uma forte coordenação com os Estados Unidos, os seus vizinhos regionais, não muito. A Nicarágua, por exemplo, de Daniel Ortega, tem uma relação muito mais forte com os chineses do que com os americanos. Aliás, o Daniel Ortega, ele se diz um representante do movimento bolivariano anti-Estados Unidos. O Panamá, até recentemente, até por uma pressão militar dos americanos, voltou a se aproximar dos Estados Unidos. Mas é um país que também, não só no Canal do Panamá, mas como um todo, faz parte do Road and Belt, ou pelo menos fazia parte, recebe altos investimentos chineses. Então a Costa Rica, ainda mais nesse momento em que o Trump quer afastar a influência chinesa, funciona como se fosse uma espécie de contenção aos avanços chineses. Para vocês terem uma noção de como isso é verdade, o antigo presidente, por exemplo, o Rodrigo Chaves, ele excluiu, depois de pressão dos Estados Unidos, que as empresas chinesas, a exemplo da Huawei, participassem do leilão 5G, alegando que não, a gente vai ter uma espionagem chinesa na América Central e tal. O Trump, por exemplo, ele começou, e agora, em meio ao processo eleitoral, a perseguir figuras políticas e jurídicas que, supostamente, segundo o Trump, estavam em conluio com o governo chinês. Afastou, por exemplo, impediu, cassou o visto do presidente da Assembleia Nacional, de juízes, por exemplo, da Suprema Corte. O próprio Marco Rubio declarou que ele vai impor, isso quando foi questionado, sobre a atuação na Costa Rica, que ele vai impor custos àqueles que favoreçam atores estrangeiros malignos na América Latina. Ou seja, essa eleição na Costa Rica é mais uma vitória para o Trump, depois das eleições chilenas, depois do presidente do Paraguai, depois das eleições da Argentina, depois do Equador, a própria Venezuela agora também, com a Delcy Rodrigues, o movimento, por exemplo, que aconteceu em Honduras. Ou seja, tem um crescimento de governos mais pró-Trump. E a Costa Rica, com certeza, é um grande exemplo disso. Será, galera, que com essa pressão, até mesmo a pressão militar, os americanos vão conseguir colocar em prática a sua doutrina Doral? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.